Muito boa noite para vocês que estão aguardando o início de mais uma live aqui do canal da professora Raquel Rinaldi. Mais uma live em que vamos tratar sobre LGPD e que vamos estudar junto conteúdo de extrema importância para quem quer se qualificar como consultor em proteção de dados e privacidade, para quem quer colocar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua vida profissional e, com isso, agregar valor, agregar conhecimento, agregar clientes e agregar uma nova profissão, podendo atuar como consultor após muito estudo, após um investimento. Para você que quer saber o que é LGPD, o lugar é esse mesmo, é o canal aqui da professora Raquel Rinaldi, que sou eu, meu canal, aqui no YouTube. E agradeço a todos vocês que estão presentes, que vêm acompanhado constantemente as lives, né, os assuntos que eu tenho levantado aqui no YouTube. Vou pedir para vocês todos darem like, porque é de graça, não custa nada, e ajuda os algoritmos a avisarem aos colegas que está rolando uma live hoje sobre um tema super bacana. Funcionário, afinal de contas, é ou não é agente de tratamento? Tem muita gente que já sabe essa resposta e aí acha que a resposta é simples, mas eu vou dizer para vocês que hoje, há 3 horas, eu estava num grupo de WhatsApp e fizeram exatamente essa pergunta. E aí eu falei, olha, vou falar sobre isso na live, dá uma olhadinha no meu canal. E o pessoal do grupo, obviamente, se manifestou em responder. Quer dizer, não é uma pergunta de simples solução na prática. Por quê? Porque quando a gente fala em tratamento, a gente fala em praticamente todas as atividades que são feitas com o dado pessoal. E isso faz com que os funcionários atuem, né, diretamente com os dados pessoais, manuseiem os dados pessoais, façam as atividades que fazem parte do tratamento. Então, gera confusão. É controlador? É operador? Não é nada. É o que é o funcionário, afinal das contas. Bom, o nosso tema de hoje, então, é responder essa perguntinha para vocês. Funcionário é agente de tratamento? É ou não é? Vou fazer o seguinte, gente, vou abrir a LGPD aqui para que vocês leiam, primeiramente, pela LGPD, o que seria considerado um agente de tratamento. Eu adoraria abrir o Zoom aqui e poder fazer isso, mas o Zoom, a abinha do Zoom se escondeu aqui. Cadê você, Zoom? Ah, achei. Pronto. Deixa eu abrir aqui para vocês a LGPD. Acho que está aqui. Não, não está aqui. Espera aí. Aqui. Aqui, achei. Pronto. Está aqui, gente, olha só. Vamos ler aqui o artigo 5º, que ele traz para a gente as definições de controlador e operador. Então, a gente primeiro lê a letra da lei para depois discutir doutrina, discutir conceitos que estão fora da letra da lei. Vamos lá, o artigo 5º, inciso 6º. Controlador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador pode ser pessoa natural ou jurídica. Aí é que gera dúvida, que pessoa natural é essa? É o funcionário? Vamos lá. Operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aí também gera confusão. Que pessoa natural é essa que pode ser operador? É o funcionário? E por isso a questão da live, né? Funcionário é operador? Bom, por essa leitura rápida, você pensa que sim. Que você lê pessoa natural ou jurídica. Aí, pessoa jurídica de direito público ou privado, que realiza tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, a pessoa natural que está realizando, o funcionário, seria, né, um operador. Essa é uma leitura rápida, sem conteúdo, sem doutrina, e uma interpretação bem equivocada do que a NPD tem ensinado, que a doutrina tem ensinado para nós que estamos aí atuando junto à LGPD. Já vou falar para vocês por quê. Deixa eu só ver aqui quem é que está na página do YouTube, porque o pessoal fica
dá um alô, e eu acabo, às vezes, não vendo ninguém. A Roberta Vantilli chegou também. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam, tá? Muito bem-vindas as perguntas de vocês aqui no chat. E vou pedir mais uma vez para quem puder, dar like para que os algoritmos avisem aí no YouTube que está rolando a live. Vamos pensar, então, na seguinte ideia, gente. Quando a gente fala em controlador e operador, a gente está falando dos agentes de tratamento. Somente o controlador e o operador são considerados agentes de tratamento, segundo a LGPD. Tá? Encarregado de dados pessoais não é agente de tratamento. E o agente de tratamento ele deve ser definido de acordo com o seu caráter institucional, ou seja, não são considerados controladores ou operadores os indivíduos subordinados, tais como os funcionários ou os servidores públicos, por exemplo, ou as equipes de trabalhos contratadas pela organização. Por quê? Porque todas essas pessoas físicas estão subordinadas a uma pessoa jurídica, ao controlador, ao poder diretivo do controlador, do agente de tratamento. Então, essas pessoas, embora manuseiem e façam tratamento de dados, elas fazem segundo a direção, né? Essa relação de subordinação que elas têm com o agente de tratamento, não sendo elas o próprio agente, o agente propriamente dito. Tá? Então, no contexto de uma pessoa jurídica, a organização é o agente de tratamento de dados e não o funcionário. Por quê? Porque quando a gente fala em controlador, é o controlador quem define os elementos essenciais do tratamento de dados. É ele quem vai definir o como e o porquê o tratamento de dados está sendo realizado. Então, quando ele define como, ele define o modo que é feito o tratamento. Se é feito em meio digital, se é feito em meio físico, se há coleta e armazenamento, se há também compartilhamento, como é feita a eliminação, por quanto tempo aquele armazenamento do dado deve durar. Todas essas respostas são dadas pelo controlador. Quais são as bases legais, por exemplo, que justificam, né, as hipóteses legais que autorizam a realização do tratamento, estejam elas ou no artigo 7º ou no artigo 11 da LGPD. Se houver um dado de criança e adolescente, como ele vai ser coletado, como o consentimento de um dos pais ou do responsável legal vai ser coletado. Se a base legal utilizada for consentimento, como vai ser feita a coleta desse consentimento. Então, essas decisões sobre os elementos essenciais de tratamento são da figura do controlador. É o controlador quem decide, determina os elementos essenciais do tratamento de dados. O operador, professora, o operador vai determinar os elementos não essenciais. Então, essa é a grande diferença entre os agentes de tratamento para fins da LGPD. Quem estabelece regras essenciais, elementos essenciais de tratamento, e quem estabelece os elementos não essenciais de tratamento. E é importante dizer para vocês também que o agente de tratamento é definido a partir de cada operação de tratamento. Então, uma mesma organização, gente, pode ser controladora e operadora ao mesmo tempo, ou seja, de acordo com a sua atuação em diferentes operações de tratamento. Vamos pensar o seguinte, a organização que coleta o dado e que decide o que vai ser feito com aquele dado precisa armazenar aquele dado em uma outra, né, usando o software de uma outra organização na nuvem. Então, essa organização vai ser controladora em relação à organização que opera a nuvem. A organização que opera a nuvem vai ser operadora, porque vai estar fazendo uma etapa do tratamento de dados, que é o armazenamento, em nome da controladora, definindo elementos não essenciais, enquanto o controlador define elementos não essenciais. Tá? Quais dados são coletados, quais vão ser armazenados na nuvem, quem tem acesso na nuvem, por quanto tempo vai ficar armazenado lá, ok? Agora, essa organização, se a gente mudar o contexto e colocar, por exemplo, ela numa relação em que há coleta de dados dos seus funcionários, ela faz isso por força legal. Todo mês, ela coleta esses dados e encaminha para o Ministério da Economia para fins da RAIS.
o Ministério da Economia. Quem está determinando o porquê dessa coleta é o Ministério da Economia, é a legislação, na verdade, não é a organização. Nesse caso, a organização é controladora, é operadora dos dados dos seus funcionários, enquanto o Ministério da Economia, né, seria o controlador, é quem está determinando quais dados devem ser coletados e por que devem ser coletados. Então, quem determina os elementos essenciais é que vai ser controlador. E uma organização ela pode mudar de papel a depender da relação de tratamento de dados em que ela estiver envolvida, né? Então, elas sempre serão operadoras quando elas atuarem naquele tratamento de acordo com os interesses do controlador. E aí, nesse caso, sendo operadoras, elas só vão poder definir elementos não essenciais às finalidades do tratamento. Agora, se for controladora, ela vai ter poder de decisão sobre as finalidades e sobre os elementos essenciais do tratamento de dados, tá? Lembrando que o operador ele sempre é uma entidade distinta do controlador, tá? Ou seja, um profissional subordinado, ele não é operador. Um profissional subordinado é o profissional que trabalha em nome do controlador. Ele não vai ser operador, tá? Os funcionários atuarão em subordinação às decisões desse controlador e não se confundem, portanto, com os operadores de dados. Aí eu vou abrir para vocês aqui o Guia de Agentes de Tratamento da NPD, que é muito esclarecedor, que eles colocam uma tabela gigante, dando ênfase a isso. Estou vendo que o Pedro de Campos entrou hoje. Boa noite a todos. Taubaté, São Paulo. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Vou pedir a você que dê like no vídeo de hoje. Enquanto eu mato minha sede. Vamos lá. Vamos abrir aqui de novo? Ó, esse aqui é o guia de agentes de tratamento da NPD. E olha só a tabelinha que a NPD coloca, gente. Ó, em negrito aqui. Funcionário do agente de tratamento atua com subordinação em representação do agente. Operador atua de acordo com interesses e finalidades definidos pelo controlador. Então, gente, a NPD até coloca aqui no guia um exemplo, a título exemplificativo. Uma empresa decide enviar propagandas a seus clientes com a finalidade de alavancar as vendas de determinado produto. Para isso, contrata a agência de publicidade que elaborará a campanha de marketing com fotos de pessoas utilizando o produto. A empresa informa todos os critérios para a campanha, tais como público-alvo, e estabelece critérios de como deve ser a aparência física dos modelos fotográficos. Então, é a empresa que envia propagandas, que quer enviar propagandas, é que faz essas definições, né? De como deve ser a aparência física dos modelos fotográficos, quem é o público-alvo da campanha, quais são os critérios da campanha. E a agência de publicidade trata esses dados pessoais para prestar esse serviço para a empresa, selecionando modelos fotográficos, armazenando as fotos desses titulares. E, após a conclusão do serviço pela agência, o funcionário da empresa envia as propagandas para os clientes. Então, aqui, ó, nesse exemplo, a empresa atua como controlador ao determinar o tratamento de dados e definir os elementos essenciais. E a agência de publicidade, gente? A agência de publicidade atua como operador, tratando os dados conforme a finalidade do tratamento definida pelo controlador, ou seja, pela empresa. E o funcionário, quando ele envia os e-mails aos clientes, ele não é nem controlador nem operador. Ele está atuando sob o poder diretivo da empresa. Ele não é agente de tratamento. Que fique bem claro isso, para que vocês não cometam confusões na prática. Tá, gente? Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Eu estou achando vocês muito quietinhos hoje. Será que é porque é segunda-feira? Me contem um pouquinho. É isso, gente? Estão quietinhos, não estão falando nada?
não estão comentando nada. Bom, fico à disposição para dúvidas. Então, vou continuar com o tema. Bom, então, eu respondi a pergunta que foi o tema dessa live, né? Se funcionário pode ser agente de tratamento. Não. Primeiro, o controlador, ele é o agente de tratamento responsável por tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e por definir a finalidade desse tratamento. Então, ele trabalha com os elementos essenciais. Ele define como e por que o tratamento acontece, tá? E ele passa instruções ao operador de como esse operador contratado deve realizar a atividade de tratamento em seu nome, tá? Então, quando a gente fala que o controlador pode ser pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, eu vou falar para vocês que, via de regra, vai ser pessoa jurídica de direito público ou privado. E que, se for, caso seja, né, a pessoa natural, não é ao funcionário que a legislação está se referindo. A LGPD, quando fala em pessoa natural, ela se refere à pessoa natural que não é funcionária, que está fazendo tratamento sem ter nenhuma relação com uma organização, que está fazendo o tratamento de dados por sua conta. Por exemplo, um autônomo, um dentista, um médico, um contador, um advogado, que precise tratar dados de sua organização. Ele, né, a pessoa jurídica, está em seu nome, por exemplo, uma sociedade unipessoal, ou o sujeito trabalha como autônomo, ele não está vinculado a uma organização. Nesse caso, pessoa natural poderá ser controladora ou operadora. Tá? E isso é importante por conta da responsabilização civil, porque a LGPD ela atribui obrigações específicas ao controlador, como, por exemplo, a de elaborar um relatório de impacto, a proteção de dados pessoais, que é uma obrigação do controlador, está lá no artigo 38. Como, por exemplo, a de comprovar o consentimento obtido atendendo corretamente às exigências da LGPD, o consentimento titular, né? Está lá no parágrafo 2º do artigo 8º. Como outro exemplo, comunicar à NPD a ocorrência de um incidente de segurança, que é uma obrigação lá do artigo 48. Tá? Essas são responsabilidades, obrigações do controlador. Por isso é muito importante saber a diferença entre controlador e operador. Além disso, gente, a atribuição de responsabilidades em relação à reparação de danos decorrentes de incidentes de segurança é também via de regra do controlador, podendo ser solidária do operador, mas via de regra do controlador, nos termos dos artigos 42 a 45 da LGPD. E, além disso, cabe ao controlador efetivar a realização, né, a materialização dos direitos dos titulares, que estão lá listados no artigo 18. Esses direitos eles são exercidos, via de regra, em face ao controlador. Por isso que é importante saber quem é quem, por conta das obrigações que cada um tem perante a lei, por conta da responsabilidade que pode ser exigida de um e não do outro. Então, a identificação do controlador, ela advém do conceito legal, mas também de parâmetros auxiliares, né, que a gente tem que recorrer, do conhecimento do contexto fático e de circunstâncias relevantes em cada caso. Por quê? Porque, num caso, uma mesma organização pode ser controladora e, ao mesmo tempo, ser operadora, a depender da relação. Tá? Então, o papel do controlador ele também pode decorrer expressamente das obrigações estipuladas em lei, por exemplo, nos regulamentos ou nos próprios contratos firmados entre as partes. Aliás, é uma boa prática, quando se contrata um operador de dados, né, fazer que o controlador faça um contrato com esse operador de dados. Não é uma exigência da LGPD que haja esse contrato, mas é uma boa prática. Tá, gente? Então, o controlador, na maioria das vezes, ele é sempre uma pessoa jurídica, seja de direito privado ou de direito público, tá? Por exemplo, né, a sociedade empresária está tomando as principais decisões sobre a coleta, o armazenamento, a eliminação, o compartilhamento de informações que integram um banco de dados pessoais, tá?
E aí o aluno pergunta, professora, você está falando que, via de regra, o controlador é pessoa jurídica de direito público ou privado, né? E quem seriam as pessoas jurídicas de direito privado? Gente, segundo o Código Civil, as pessoas jurídicas de direito privado podem ser entidades sem fins lucrativos, como, por exemplo, as associações, as fundações, as organizações religiosas, os sindicatos, os partidos políticos, tá? E entidades com fins lucrativos, que são as sociedades empresárias, ou simples, né? As cooperativas, as EIRELIs, que são empresas individuais de responsabilidade limitada. Tá? Essas são as pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E as pessoas jurídicas de direito público? As pessoas jurídicas de direito público são os próprios entes, né? União, Estado, município, Distrito Federal, além da entidade da própria administração pública, né? As autarquias, as fundações públicas, os estados estrangeiros, os organismos internacionais, são pessoas jurídicas de direito público, externo. Tá? Então, todas essas entidades poderão, para fins de LGPD, serem consideradas controladoras. Mas as pessoas naturais que atuam como profissionais subordinados a uma dessas pessoas jurídicas ou como membro dos seus órgãos não são consideradas controladoras, que é o caso dos empregados, dos administradores, dos sócios, dos servidores e de outras pessoas naturais que integram a pessoa jurídica, que está no papel de controladora, né? E os atos dessas pessoas naturais, elas vão representar os atos do controlador. Por isso que, quando a gente define que o controlador pode ser pessoa natural, o que se quer não é repartir competência dentro de um órgão, repartir responsabilidade, não. A lei, ela atribuiu essas obrigações à pessoa jurídica, de modo que a pessoa jurídica que deve ser responsabilizada pelos atos praticados por seus agentes, seus funcionários, seus prepostos, em face à LGPD. Tá? E aí também o aluno pergunta à professora, mas eu vi uns decretos sendo publicados agora, dizendo, pessoalizando a figura do controlador, do operador. Eu vou dizer, gente, esses decretos se expressaram de forma equivocada. Não leram a lei direito, não frequentaram a LGPD Experience, estão assistindo as lives da professora Raquel, tá? Porque não tenham sombra de dúvida. Funcionário não é operador, funcionário não é controlador, tá, gente? Só pessoa física só vai ser operadora quando não houver vínculo com uma pessoa jurídica. Deixa eu só ver aqui de novo. Está todo mundo bem no YouTube? Ah, estou vendo aqui, ó. Juliana Souza entrou, boa noite. Pedro de Campos perguntou: caso a empresa contrate uma agência de empregos com uma seleção de mão de obra, a empresa, o controlador e a agência que tratará os dados, após a seleção e envio de documentos da empresa, como fica? Pedro, excelente sua pergunta. Se um lado a gente tem uma empresa e uma agência de empregos contratada, essa empresa ela é controladora, porque a empresa vai decidir a respeito dos elementos essenciais do tratamento, vai decidir o como e o porquê, tá? Então, vai decidir como vai haver a coleta, como vai haver o armazenamento, se há ou não compartilhamento, né? Enfim, como é feita a eliminação dos dados. Então, a organização que decide isso é controladora. Tá? E se ela decide contratar uma agência de empregos para um processo seletivo, ela está determinando a agência de emprego quais dados que ela precisa, como vão ser tratados os dados. Tá? Então, a agência de emprego vai ser operadora, porque vai estar atuando em nome do controlador. Por exemplo, o controlador pode dizer: quero que você consiga 15 currículos de pessoas formadas na área de engenharia, com a especialidade de engenharia nuclear, por exemplo, ou na área do direito, com especialidade em LGPD. Por quê? Porque eu, controladora, quero contratar uma pessoa dessa área, mas quero ver 15. Então, você vê que a agência se limita a fazer o tratamento de dados de acordo com o que é solicitado pelo controlador.
Por isso que a agência contratada, nesse exemplo que eu dei para vocês, ela é operadora. Roberta Vantilli botou, uma gestão online, ok, mas como fica toda a documentação física da empresa? Ainda existe muita papelada. Alguém precisa ter a mão na massa para ajustá-las. Geralmente vai sobrar para o funcionário. Sim, Roberta, infelizmente pode até sobrar para o funcionário, mas não é por isso que ele vai virar agente de tratamento. Não é porque ele leu um ato, não é porque ele tratou, né, um dado, leu um dado, teve acesso ao dado, que ele vai ser agente de tratamento, não, ok? Então, deixando bem claro aí, tá? Vamos voltar aqui no Zoom. Mais alguma dúvida? Não, não. Bom, vamos lá, então. Então, gente, estava comentando aqui com vocês, né, da questão dos órgãos públicos, que têm funções típicas de controlador, tá? E essas funções elas devem ser distribuídas, repartidas entre as unidades administrativas despersonalizadas que integram essa pessoa jurídica de direito público. E, nesse caso, né, por exemplo, a União, que é controladora, ela é responsável perante a LGPD, mas as atribuições desse controlador, por força da desconcentração administrativa, são exercidas por órgãos públicos que desempenham as funções em nome da pessoa jurídica que fazem parte, então, em nome da União. E esse fenômeno caracteriza a distribuição interna das competências, que é o que se verifica, por exemplo, quando há uso compartilhado de dados pessoais, de atendimento às exigências da NPD, de aplicação das sanções administrativas, né? Então, os órgãos públicos representam a União, por exemplo, o Estado, o município, tá? Não é o órgão propriamente dito que é o agente de tratamento, como muito tem se pensado por aí, tá? Até porque o órgão público geralmente é despersonalizado, né? E, em razão do princípio da desconcentração administrativa, ele pode desempenhar funções típicas de controlador, mas ele não é controlador, tá, gente? O controlador, então, como eu expliquei para vocês, ele pode ser pessoa jurídica, direito público ou privado, ou essa pessoa natural, que vai ser controlador em situações em que é a pessoa natural diretamente responsável pelas decisões de tratamento de dados. Não há uma organização por detrás disso, né? A pessoa natural age de forma independente e em nome próprio, e não, por exemplo, de forma subordinada a uma pessoa jurídica, ou como membro ou órgão dela, né? Enfim. Tá? É o que acontece, por exemplo, com os empresários individuais, que são profissionais liberais, advogados, contadores, médicos, dentistas, responsáveis pelas serventias extrajudiciais. Tá? E o controlador é quem toma as decisões referentes ao tratamento. Ele tem poder de decisão, ele define os elementos essenciais para o cumprimento da finalidade do tratamento. Tá? E aqui, vou abrir para vocês, o guia de agente de tratamento traz uma série de exemplos. Está aqui, ó. Exemplo 1. Exemplo de quê, professora? Das pessoas naturais que eu estava falando para vocês. Ó. Médica profissional liberal. Uma médica profissional liberal armazena os prontuários e os demais dados pessoais dos seus pacientes no computador do seu consultório. A médica pessoa natural é a controladora dos dados pessoais. Gente, sem dificuldade alguma, a gente está falando de um consultório, de uma profissional liberal. Não existe aí uma organização por detrás dessa médica. Então, ela fica responsável pelos dados que ela coleta e trata e armazena. Como ela elimina o prazo de armazenamento, tudo isso é com ela, porque a médica profissional liberal é a controladora dos dados pessoais que passam em suas mãos. Mas quando a médica foi empregada no hospital, professora, é a mesma premissa? Não, claro que não. Uma médica sendo empregada de um hospital, né, digamos, uma associação civil sem fins lucrativos, ela atua não como controladora de dados,
né? Ou seja, o hospital é que é o controlador, porque é o hospital que define como é que os dados vão ser tratados, o hospital que coleta. A médica, ela atua só sob o poder diretivo da organização. E aí ela, dessa forma, não se caracteriza como agente de tratamento. Outra pergunta aqui, outro exemplo. Órgão público contratante de um serviço de inteligência artificial. Um órgão público vinculado à União contrata uma solução de inteligência artificial fornecida por uma sociedade empresária com a finalidade específica de realizar o tratamento automatizado de decisões com base em um banco de dados geridos pelo órgão. Então, a gente tem um órgão público vinculado à União que contrata uma solução de inteligência artificial de uma sociedade empresária. Tá? Não obstante, o órgão público responsável tem obrigações, leis específicas em face dos titulares e da NPD, conforme instruções fornecidas pelo controlador. Por fim, o gestor público responsável pode atuar como servidor subordinado à União e não se caracteriza como agente de tratamento. Por quê, gente? O agente de tratamento é a própria União. É a própria União. Então, lembrem o seguinte: sempre que tiver uma pessoa física subordinada, vinculada ao poder diretivo de uma organização, essa pessoa física não vai ser controladora nem operadora. Quem vai ser controlador e operador? Controlador é sempre a organização, e o operador é outra organização que esteja ligado a ela. Para fazer o quê? Para fazer o tratamento de dados pessoais. Tá? Deixa eu ver mais uma vez aqui. PC está perguntando, caso o operador cause alguns danos aos dados coletados, a responsabilidade é compartilhada entre o controlador e o operador? Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos deixar um like aqui na live, tá? Então, Pedro, a responsabilidade, via de regra, do controlador. Ela só será do operador se o operador conseguir comprovar, ou ficar comprovado, né, que a responsabilidade só vai ser do operador se ele tiver agido de forma contrária aos pedidos, né, às indicações lícitas feitas pelo controlador. Ou se ele tiver violado diretamente a LGPD, por exemplo, agindo por conta própria, sem obediência, né, sem observância do que foi determinado pelo controlador. Que a relação entre controlador e operador é assim: o controlador determina o que o operador faz, o operador faz. Ele não questiona, ele não pergunta por quê, ele não tem que saber por quê. E quando ele viola essa estratégia, ele também está violando a LGPD, se ele decidir não ouvir, né, esse pedido de interrupção. Tá? Ronaldo está desejando, graças a Deus, está dizendo que está tudo bem, que bom, né? Nessa altura da vida a gente tem que perguntar mesmo. E já estamos caminhando para o fim da live. Tem mais, não tem mais exemplo nenhum aqui. Deixa eu só ver aqui. Achei. Operador. Gente, a gente falou de controlador, mas o operador também é um agente responsável por realizar o tratamento de dados em nome do controlador e conforme a finalidade delimitada pelo controlador. Porque eu já falei para vocês, né, que a finalidade ela é muito importante, ela tem que aparecer informando qual é a hipótese legal que aquele tratamento de dados se apoia. E o operador é o sujeito que fala em nome do controlador e conforme a finalidade que esse controlador estabeleceu. Ele não é pessoa natural, ele só vai ser pessoa natural quando ele for um autônomo, quando não houver uma pessoa jurídica por detrás. Tá? Vamos ler o artigo 39 da LGPD, que eu acho que fica mais fácil. Espera aí. O artigo 39. Está aqui. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador,
que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Então, gente, não é uma opção do operador, ele deverá. É uma obrigação do operador agir conforme as diretrizes e as instruções fornecidas de antemão pelo controlador. Tem que ter essa relação de confiança, de que o controlador vai determinar o como e o porquê, os elementos essenciais do tratamento, e o operador resta o quê? Acatar essa decisão e cumprir. Agora, se o operador decide atuar em nome próprio, fazer o que quiser, violar a LGPD porque acha besteira mandar proteger, sei lá, ele pode decidir milhares de coisas, né, de formatos em relação ao tratamento. Se ele faz isso, ele está violando a LGPD, aí ele responde, tá? Para quem perguntou. Fica essa dica aí, tá? Então, gente, a principal diferença entre o controlador e o operador é esse poder de decisão. O operador ele só age nos limites das finalidades estabelecidas pelo colaborador, tá? E a legislação coloca uma série de obrigações para o controlador e para o operador também, tá? Então, aqui ele colocou aqui, por exemplo, deixa eu ver, vocês estão vendo? Não, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. O guia de tratamento, ó. Cabe destacar ainda algumas das obrigações do operador, a seguir as instruções do controlador. Isso aqui é uma das obrigações do operador, gente. Seguir as instruções do controlador. Ó. Firmar contratos que estabeleçam, entre outros assuntos, o regime das atividades e responsabilidades com o controlador. Dar ciência ao controlador em caso de formato com o suboperador. Tá? Ó, o guia traz exemplos. E-commerce, um canal de vendas online de livros que conta com diversas formas de pagamento. O canal que realiza a venda é o controlador de dados pessoais. Enquanto cada serviço de pagamento disponível será um operador diferente, como, por exemplo, a empresa de cartão de crédito, a fintech, um banco em caso de transferência bancária, entre outros. O operador dessa transação não poderá utilizar os dados fornecidos para novas finalidades que não aquelas determinadas pelo controlador. Então, a gente tem, de um lado, o canal de vendas, o e-commerce sendo controlador, e a empresa de cartão de crédito, por exemplo, sendo operadora, que é uma parte do tratamento que o controlador repassou para que esse operador faça. Tá? E, por acaso, tem o nome, né, de operadora de cartão de crédito, mas, enfim, é por acaso, tá? Há uma fintech, um banco em caso de transferência bancária, em caso de pagamento de boleto, por exemplo. Outro exemplo 9, call center. Ó. A empresa XRAY, X-Ray, tem sob sua responsabilidade os dados de seus clientes e repassa a uma empresa terceirizada de call center, a Zulu, que recebe as informações. A empresa X-Ray é a controladora e o call center terceirizado Zulu, o operador, que executará o tratamento de dados dos clientes a mando da empresa X-Ray. Caso realize o tratamento de dados fora do que for orientado pelo controlador, a empresa Zuru pode ser responsabilizada. Tá? E, por último, vamos ler esse exemplo aqui para a gente terminar, chegando no final da live. Ó. Servidores públicos, uma autarquia, entidade de administração pública, direta, indireta, com personalidade jurídica própria, deseja utilizar um novo software para aprimorar o gerenciamento dos funcionários da instituição. Para isso, a Secretaria de Gestão Corporativa delega à Diretoria de Gestão de Pessoas a tarefa de determinar os meios pelos quais este software será implementado. Então, gente, vamos lá. Após algumas reuniões, a Diretoria de Gestão de Pessoas decide pela contratação de uma empresa terceirizada, Sierra, para desenvolver o software com parceria da equipe interna da Diretoria da Tecnologia da Informação. Embora a delegação da decisão quanto aos meios para que a Diretoria de Gestão de Pessoas possa sugerir que essa autarquia como operadora de dados, esta não é a análise mais correta. Como a Diretoria de Gestão de Pessoas é uma unidade administrativa da autarquia,
A delegação interna não altera o papel do agente de tratamento, uma vez que, com o exposto, o operador será sempre pessoa distinta do controlador. O mesmo raciocínio se aplica à diretoria, a DIT, Diretoria de Tecnologia da Informação. Desse modo, a autarquia será controladora de dados e a empresa Sierra será operadora de dados. A secretaria e a diretoria, assim como seus respectivos servidores, são apenas unidades organizacionais do ente controlador de dados, razão pela qual não se caracterizam agentes de tratamento. Tá bom, gente? Esclareci as dúvidas ou piorei mais a situação de vocês? Respondam aí para mim no chat, que eu fico sempre sem saber se o pessoal entendeu alguma coisa ou não. Ronaldo está perguntando aqui, e se o operador detectar algum problema na estratégia com a ação, avisar imediatamente ao controlador. Tá? Ele não pode ficar silente, não, ele tem que avisar. Inclusive, se ele souber de um incidente de segurança, ele avisa direto ao controlador. Quero dizer para vocês que temos lives, sempre às segundas, quartas e sextas aqui no canal, e às terças e quintas lá no Instagram, sempre às 18h06. 606 é o nosso horário, 18h06. Então, vocês estarem aqui representam muito, 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 muito para mim. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada de coração. E até amanhã, às 6h06, 606, horário de Brasília, lá no Insta, @professora _Raquel _Rinaldi. Tá bom, gente? Um beijo.